pessoal, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Ariane, eu sou membro da empresa Junior Husport, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e eu fiz o convite para algumas de vocês, então talvez alguém já me conheça, porque eu já tenha feito o primeiro contato. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo me escuta bem? Tá me vendo bem? Tudo jóia. Tudo Aí, certo, Ariane. muito bom, então. Então, gente, a ideia desse encontro, né, é que a gente possa trocar experiência, relato, informação, dificuldades sobre a nossa vivência dentro de cada empresa júnior. Calma aí, mais alguém entrou, né? E a intenção é que essa aqui seja uma conversa mais informal mesmo, para a gente se conhecer e fazer essa troca de experiência, né? Para quem estava no grupo do encontro, a gente enviou alguns tópicos, né, de como que vai ser o andamento dessa reunião de hoje. E vamos então começar com uma apresentação de cada empresa, né? Então, quem está representando a empresa júnior, falar quem são vocês, de onde vocês são, como que é a divisão de tarefas dentro da empresa de vocês, esse tipo de informação. Alguém quer começar? Etienne aí, abriu a câmera. Ei, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, primeiramente queria agradecer o convite, tá? É muito importante, eu acho, esse encontro, né? Para a gente realmente a gente expor, né? A, as coisas boas e expor também o que a gente tem de dificuldade, né? Que a gente enfrenta aí na empresa júnior, para a gente dar seguimento, né? Então, assim, meu nome é Etienne, eu sou presidente da Cuticom Granbury, da empresa júnior da Faculdade Metodista Granbury, daqui de Juiz de Fora. Sou estudante do 8º período do curso de Educação Física. Na faculdade, eu também sou monitora de atividades físicas para grupos especiais. Sou estagiária da Faculdade Granbury, que é o programa que tem na faculdade que é voltado para a terceira idade, né? Agora, em julho, eu terminei a minha faculdade de gerontologia, né? Porque eu penso, né, futuramente trabalhar com a terceira idade. E também agora, como eu terminei a gerontologia, já engatei na pós-graduação para atividade física para grupos especiais. Não parei, não, gente. E só um minutinho, deixa eu só pedir para ele parar de bater aqui, só um minutinho, só um minutinho. Essas coisas acontecem no online, gente, normal. Oi, gente, desculpa, tá? É porque tá em obra aqui em casa, online tem essas... E na hora que comecei a falar, que começou a bater, desculpa, gente. Aqui, então, gente, a gente começou lá em 2000 quando eu entrei lá na empresa Júnior, foi em 2020, foi no meio da pandemia, e a gente teve muita dificuldade de poder dar seguimento, que, na verdade, ela começou em 2019, não era eu, aí, em 2020, eu entrei começando do zero, e a gente foi fazendo um curso, foi até um curso da prefeitura, para a gente poder começar a guardar um dinheirinho, para poder formalizar a empresa, porque é tudo muito caro. E aí, agora, nesse início de ano, a gente aproveitou para fazer cursos, né? Para poder juntar esse dinheiro, e até o final do ano a gente vai conseguir fazer a formalização. Mas é muito difícil, gente. É muito complicado, é muita burocracia. Poderia ser um pouco mais fácil, mas até o final do ano a gente consegue, né? Aí você falou com a questão da gente falar um pouquinho da divisão de diretoria, não é isso? Isso, quantos que vocês são? Então, a gente teve muita dificuldade de conseguir pessoas, né, para poder trabalhar com a gente, né, na empresa Júnior. É muito difícil, não sei se vocês tiveram essa dificuldade para conseguir, né, membros, e a gente abre para poder fazer, né, para chamar as pessoas, e não sei se também veio a pandemia,
e depois da pandemia, agora que as coisas estão voltando, mas a gente teve muita dificuldade. Mas a nossa diretoria sou eu como presidente, a vice-presidente é o Pedro, a diretoria de projetos é o Arthur, diretoria comercial é a Linda, coordenador institucional é o João Pedro, e a coordenadora de comunicação é a Rayane. Isso, a gente está, para você ter ideia, nesse tempo todo, foi muito difícil, eu fiquei muito tempo, eu e a Linda, e depois entrou um monte de gente, saiu um monte de gente, e agora é que a gente conseguiu separar os cargos, né, os membros, para a gente poder começar com o nosso desenvolvimento aí para poder fazer o CNPJ. A gente também passou aí por uma dificuldade recente de recrutar pessoas. Nós fizemos um processo seletivo bem no começo da pandemia, e foi um processo seletivo, assim, estourou o processo. Muita gente querendo participar, muitas inscrições, não foi, Isa? Muita gente querendo participar. Só que aí, depois a gente abriu 3 vagas, na época, né, lá em 2020. E aí depois, ano passado, se eu não me engano, a gente foi fazer um novo processo seletivo e já não teve mais tanta participação, já não tinha tantas pessoas mais. Então, a gente também passou por essa dificuldade para recrutar mais pessoas para a nossa empresa. Não sei se foi por conta da pandemia, se está todo mundo meio perdido ainda, procurando alguma coisa para fazer, mas acabou que deu tudo certo. Também tivemos um processo seletivo recente que teve bastante pessoa participando, e hoje também a gente está com mais pessoas, deu certo. Mas com certeza esse ponto da pandemia é uma pauta interessante, porque a gente pensa que na pandemia as pessoas ficam... A gente estava, né, só dentro de casa, então a gente buscava alguma coisa para fazer, para se ocupar, e talvez os processos seletivos ali eram uma fuga para as pessoas que queriam se manter ativas, né? E a gente sentiu isso, muitas pessoas, e metade do que a gente esperava ali realmente vingou, né? Porque a gente tem esse período de teste dentro da empresa, tem que ter isso. Mas foi bom, foi um período bem, bem de estrutura para a nossa empresa. A gente conseguiu alinhar muita coisa que estava solta, assim. Na pandemia, a gente deu uma fisgada em pessoas que realmente queriam aquilo. Foi legal. Eu acho que a gente passou por 2 momentos muito complicados. Porque primeiro foi o início da pandemia, né? E essa questão toda da adaptação. Tá? A gente teve alguns problemas, né, para conseguir estruturar como que seria feito esse trabalho de uma forma remota, porque era tudo muito físico, né? A questão até dos eventos mesmo, tudo que a gente pensava era muito nesse sentido. E aí eu mesma entrei ali bem no comecinho da pandemia, quando a gente achava que ainda seriam alguns poucos meses, então a gente esperava que fosse passar rápido e que a gente voltaria para o presencial naquele mesmo semestre. E essa adaptação já foi muito difícil. A gente levou um tempo para conseguir estruturar as pessoas, para conseguir acertar direitinho, até a própria comunicação mesmo. A questão das reuniões online, que hoje a gente vê com uma tranquilidade, na época eram umas questões muito complicadas para todo mundo, para conseguir ajustar todas as pessoas. E aí a gente levou um tempo para conseguir fazer esses ajustes, até que desse muito certo. E aí, nessa época em que deu tudo certo, a gente conseguiu acertar as coisas, porque isso levou bastante tempo. Então, assim, quando a gente tinha se estruturado para funcionar dessa forma, a gente se viu com um novo desafio, que era conseguir acertar as coisas dessa vez para o retorno presencial. E foi um novo processo de adaptação, tão difícil quanto aquele anterior para o modelo remoto. E a gente viu as mesmas dificuldades, a gente passou basicamente pelas mesmas coisas, até
agora, praticamente. A gente está em um processo de ajustes, assim, em questão de pessoas, diretorias, questão das reuniões mesmo, voltar àquela rotina de ter que estar presente na faculdade, de ter que cumprir os nossos horários, porque na empresa a gente tem os horários de plantões individuais, além da reunião das empresas. Então, assim, eu acho que foi um tempo de muitos desafios para todo mundo. E agora, nesse momento que a gente está conseguindo acertar as coisas de uma maneira mais tranquila para conseguir voltar a funcionar. Mas eu ainda sinto bastante dificuldade nesse sentido, sabe? Ainda tem algumas coisas que a gente ainda está tendo que adaptar para conseguir fazer esse processo. E a gente não esperava que fosse assim, né? Porque era o que era vivido antes, então a gente achou que esse retorno ia ser muito tranquilo. Então, eu acho que esse é um dos pontos que está mais relevante para a gente enquanto empresa nesse momento. Calma aí que eu ainda estou aceitando gente aqui que está entrando. Matilde, eu tô vendo que você está em trânsito aí, você consegue abrir o microfone para se apresentar? Sim, eu consigo. Digam-me só se me estão a ouvir bem. Oi? Estão a conseguir ouvir? Sim? E Ok, ok. É que eu estou no autocarro, então, desculpem, só consegui entrar assim. Eu estava a ouvir, pronto, eu sou, antes de mais, da Suni Porto, uma junior empresa de desporto e de nutrição de Portugal. Estamos na zona do Porto. E pronto, a nossa principal atividade, vou passar por me apresentar um pouco. Por nos apresentar um pouco, nós fazemos eventos, maioritariamente, de desporto e de nutrição, e também fazemos alguma consultoria desportiva e nutricional também. Falando um pouco das dificuldades, que penso que estava a ser agora esse o tema, eu partilho do que disseram, também tivemos estamos com poucos membros, com 15, e gostaríamos de estar com mais, e as fases de recrutamento também têm sido um desafio. Estamos agora com um recrutamento onde, por acaso, conseguimos atingir muitas pessoas, mas sentimos que as que temos, e mesmo aquelas que se estão a candidatar à Suni Porto, não estão a entregar tanto de si como seria suposto e como nós precisamos. Sentimos que houve uma altura que já tivemos menos membros, ou igual o número de membros que temos agora, mas que o trabalho conseguia ser feito de forma muito mais efetiva do que agora está, por exemplo, a ser. E lá está, isso tem a ver com as pessoas em si. E também notamos essa questão da pandemia, que alterou um pouco, não sei, a forma de estar das pessoas, o empenho, a entrega, e também sentimos essa dificuldade da adaptação, de passar tudo para o online, e agora estamos a sentir a dificuldade contrária, que é libertar-nos do online e passar de novo para o presencial. Por exemplo, está a ser difícil nós passarmos as reuniões gerais e de cada departamento novamente para o presencial, porque achamos que é muito melhor para as pessoas fomentarem mais o trabalho em grupo e criarem mais relações entre si, mas sentimos que, de facto, as pessoas perceberam que é mais prático online, que basta ligarem o computador, não precisam de se juntar na nossa sede. Então está a ser difícil, estamos a ter alguma resistência, mesmo que nós digamos aos diretores de departamento para fazer online, para fazer presencial, muitas vezes isso acaba por não acontecer. Já agora, não sei se falo também da nossa organização, eu penso que tinha sido um dos pontos que tinham referido. Portanto, nós temos 3 pessoas que fazem parte da direção, eu sou a presidente da Suni Porto, e depois nós temos 3 departamentos, o que trata mais de marketing e comunicação, que tem um diretor e subdiretor. Depois também o departamento de recursos humanos, que tem apenas uma diretora, e o departamento de desenvolvimento e gestão de projetos, que tem também um diretor. E depois temos os vários membros. Quando eles entram na nossa junior empresa, são apenas colaboradores, têm que passar por um processo de 2 meses em que são avaliados e mostram se de facto têm capacidades e se estão
a dar um contributo para as tarefas da Júnior Empresa e aí sim passam a membros. Pronto. E desculpem, só não cheguei a dizer, agradecer novamente o vosso convite e lembrarem-se de nós que estamos aqui em Portugal e que temos alguma dificuldade em falar com outras junior empresas desta área, porque em Portugal somos a única e mesmo na Europa ainda não conseguimos criar assim muitos contactos. Por isso é sempre bom ter o vosso convite e contactar com outras junior empresas desta área. A gente que agradece a participação. Então, a gente está percebendo, né, que a pandemia foi um problema geral, né, uma dificuldade geral de todas as empresas. Eu acho que a gente também passou por essa dificuldade do sair do online e ir para a reunião presencial, que é diferente, discutir pauta, ter ações ali realmente no presencial. Foi um processo, assim, uma adaptação de uma coisa que a gente já estava acostumado, né? Então, assim, o nosso normal sempre foi o presencial. Aí a gente teve que passar por toda aquela adaptação para ir para online, e aí depois que acabou, a gente ficou perdido de novo para voltar para o que a gente já estava acostumado. Muito doido pensar isso, mas pelo visto não foi só uma dificuldade da nossa empresa, é uma dificuldade geral, é global, até fora do Brasil também acontece. Uma coisa muito interessante é que eu vi vocês e senti que o nosso problema é geral, né? Não é uma coisa só nossa. Isso é muito, muito bom. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. E, Matilde, o que você comentou sobre o grupo, eu senti que é muito o que a gente passou agora. A gente tinha uma noção de que grupos grandes iam trabalhar muito melhor. E muitas vezes não é assim. Às vezes um grupo pequeno, empenhado, ele faz muito mais do que um grupo super grande, né, que a gente acha que vai ser incrível ali. Mas tudo depende das pessoas mesmo e do engajamento delas. Foi uma fala sua que me marcou bastante, porque a gente viveu isso recentemente. Gente, fiquem à vontade para abrir as câmeras, tá? Sei que todo mundo, às vezes, tá em casa, é igual a Matilde, está no carro, mas fiquem à vontade para abrir as câmeras, para a gente poder se conhecer, né? Porque a gente acostumou com online, mas é bom também a gente ver o rosto de outras pessoas. O Eduardo abriu a câmera. Posso passar a palavra para você, Eduardo, falar um pouquinho da sua empresa? Pô, é claro, é que eu cheguei depois e aí eu meio que peguei andando assim já. Prazer aí, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante de Educação Física, eu faço parte da empresa Júnior que chama Agita Júnior, e é uma empresa onde a gente oferece consultoria esportiva e organiza eventos e tal, mais voltado para a área da saúde. Eu faço parte da gestão de pessoas. Eu entrei na empresa faz uns 6 meses, mais ou menos, e a empresa já existe já faz, creio eu, uns 2 anos, se não estiver errado. Aqui também a gente tem a Vera, que faz parte da Agita Júnior também. Ela pode estar falando um pouco melhor, que ela já está há mais tempo do que eu. Eu vi que vocês estavam falando em relação à pandemia, né, que foi, problema para todo mundo aí, de reunião e de dar continuidade nos trabalhos que tinham começado e tudo mais. E aqui para a gente também não foi diferente, até então agora que voltou presencial, que as coisas começaram a fluir mais de novo, na parte prática. Acho que é isso, não sei o que mais tem que falar. Vera, você quer complementar alguma coisa, falar da sua empresa? Se tiveram alguma outra dificuldade também nesse período aí de pandemia ou no geral? Bom, vou falar um pouquinho também para complementar o Eduardo. Eu também sou da Agita. Eu entrei um pouco antes que ele, mas creio que nós dois perdemos a fase mais difícil, que é abrir a empresa Júnior. Então, quando a gente entrou, já estava tudo estabelecido nessa parte, e ela foi criada basicamente durante a pandemia, com a ajuda dos professores do nosso curso. Estou inflamada. E aí, quando a gente entrou, ela já estava com o CNPJ, já estava com tudo organizadinho. A única dificuldade, creio que, pelo menos da minha parte, foi que, assim que eu entrei, o pessoal mais antigo, todos eles já estavam, a maioria formando, saindo,
E eu entrei pouco tempo depois, renovou toda a empresa. Tipo, eles deram bastante apoio, suporte para a gente que ia continuar tomando conta da empresa, só que foi uma passagem assim, muito rápida. Então, do nada, eu tive que assumir, por exemplo, a diretoria do setor financeiro, e eu não tinha muita noção ainda, então a gente teve que ir aprendendo na prática mesmo. Só que a gente tem a sorte de ter uma equipe muito unida. Durante a pandemia, por mais que tenha sido complicado, eu fiquei muito feliz, porque acho que um dos maiores eventos que a gente organizou foi durante a pandemia. A gente fez um congresso online de educação física em Muzambinho, com muitos inscritos. Foi bem complicada a organização, mas deu super certo, e acho que foi uma das nossas maiores conquistas aí. Vocês são de onde mesmo? Não perguntei. De Muzambinho. E aí... entendi. A gente também passou por essa dificuldade porque os fundadores, né, da empresa, pelo menos quando eu entrei, também estavam formando. E aí eu senti essa dificuldade de passar o bastão e colocar pessoas nas diretorias para elas poder assumir as funções que precisa ter na empresa, né? Então, a gente, de uma vez, eu acho que formaram 3 nossos, um deles era o presidente, inclusive. Então, também foi um período, assim, mais difícil, uma adaptação mais difícil que a gente teve que passar, porque não foi uma pessoa, né? Foram 3, eram 3 pessoas que estavam, assim, encabeçando os principais projetos da empresa. Então, realmente, a gente também teve que passar por toda essa reestruturação da empresa. Então, a gente também entende. Tá faltando alguma empresa se apresentar? Aí, Felipe, com você então. Fala, gente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou atual presidente da IC Júnior, a empresa de educação física aqui da UFJF. E fico feliz de ver dessa partilha, né, de ver que não é só a gente que passou dificuldade. E a pandemia foi um momento muito, muito assombroso, porque antes da pandemia, a antiga gestão tinha conseguido alcançar um faturamento que nunca antes a IC viu. A IC existe desde 2013, né? E a gente começou 2020 muito animado, né? Cluster 3, a gente estava com um faturamento bom, a gente estava com os projetos bons e veio a pandemia. E foi só caindo, porque a nossa vivência, o nosso tipo de trabalho é prático. E a nossa organização, a forma como a gente funciona, ela é prática. Ela precisa desse calor, ela precisa da sede. Aqui agora eu estou na sede, dá para ver a bandeira lá fora, galera. Ela precisa disso, sabe? E a gente é muito caloroso. O pessoal da educação física, a gente é caloroso. Então, acho que esfriou muita coisa. E por mais que as antigas gestões tenham tentado, durante a pandemia muitos membros saíram e criou aí uma lacuna, né, entre a galera que viveu momentos muito bons, mas ficou ainda na empresa júnior de uma forma nostálgica, e uma galera que estava chegando e não sabia ainda como que era a empresa júnior no presencial. Eu me incluo nessa. Então, essa atual diretoria hoje, a gente voltou no presencial no final do ano passado e falando assim, tá, beleza, o que a gente faz? Como que funciona? Hoje a ITA é dividida em GP, né, gestão de pessoas, marketing comercial, projetos, qualidade e financeiro. Vamos ver como funcionava antes e vamos nos reconectar ao núcleo, né, ao nosso coordenador, ao núcleo. E a gente fez isso, e aos professores daqui, que foi a nossa maior fonte esse ano de projeto. Então a gente começou a fazer essas parcerias, acabou que felizmente a gente foi a gestão a bater a meta mais cedo. A gente já bateu a C, batemos em setembro, e estamos voltando ainda, né? Acho que o que virou essa chave aí é uma palavra que a gente fala muito, mas às vezes não sabe muito o que é a cultura interna. Então, eu acho que é ter um sentimento em comum, ter algo para vibrar em comum. Então, acho que a gente conseguiu achar isso esse ano. E foi muito bom. A gente atua também, igual outras pessoas falaram, na área de eventos. E a gente também gerencia a academia aqui da universidade.
Então, durante o horário do almoço, de meio-dia às 2, é isso que faz a gestão. Então, a gente é responsável por contratar o profissional, fazer manutenção, a galera que organizar o pessoal que vai vir, cobrar mensalidade. E é isso. A colônia de férias também. Tem a colônia de férias aqui que a gente faz. Muito bom, Felipe. Realmente, né? É o que eu falei antes, todo mundo passando pelos mesmos problemas, tendo os mesmos BOs. O mais importante é que agora a pandemia passou e a gente está se reerguendo, né? E voltando a ser uma empresa firme e forte. Eu vou passar a palavra agora para a Isadora, que é a presidente da nossa empresa, para ela poder apresentar o que a gente faz e quem nós somos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu já falei aí no começo, mas não cheguei a me apresentar. Então, eu sou a Isadora, como a Ariane falou, atual presidente da Hubsport. Já lembrei de alguns rostinhos dos outros encontros das EJs, mas eu não estava nessa função, né? Eu cheguei a estar presente como diretora de marketing em outros cargos, mas não como presidente. E falando um pouquinho da Hubsport, para quem não conhece, ela nasceu de uma ideia, né, em 2018, a partir de um sonho de um pequeno grupo, muitos desses que a Ariane já comentou, que tiveram que se formar, mas ela foi estruturada e começou a vingar mesmo em 2019. E é uma EJ dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, então é dos dois cursos, na Universidade Federal de Uberlândia, e a gente fez essa junção porque o nosso campus é dos dois, então é tanto da educação física quanto da fisioterapia. Atualmente a gente está com 11 membros, a gente se estrutura em presidência, marketing, projetos e financeiro. Tem um pessoal aqui na chamada que é da nossa empresa, tanto a Ariane, a Bárbara, a Giovana, a Ingrid está aqui, a Duda que falou com vocês no começo, atualmente está como nossa vice-presidente. Mas é isso, a gente tem uma professora tutora, que ela é uma pessoa, assim, que ajudou a gente a fazer muita coisa, uma das pessoas que encabeçou a empresa e que não desistiu, por mais que a gente teve essas quedas, né, tanto de membros quanto de pandemia, tudo isso que aconteceu com a gente, ela nunca deixou que a gente desistisse, então ela sempre puxava um membro, não, vamos fazer um processo seletivo, vamos conseguir mais membros para trabalhar, e por isso que a gente está aqui até hoje, né. Falando um pouquinho sobre os nossos serviços, nós fazemos estudos diagnósticos e organização de eventos, né, que muita gente já citou aqui, tanto científico quanto esportivo, consultoria e assessoria de eventos, e também divulgação científica. Não sei se vocês conhecem alguns dos que a gente faz, mas tem um podcast, que é um dos mais famosinhos da empresa, que todo mundo costuma comentar sobre, que é o nosso xodó, porque mesmo em tempos de pandemia, a gente conseguiu continuar trabalhando com ele, né, porque dava para fazer online, era uma coisa super tranquila, e veio de uma ideia de muito tempo que a gente conseguiu botar no papel, tirar do papel, né. Também a corrida virtual, que foi um evento que a gente fez na pandemia, um dos nossos maiores eventos, né, que a gente não esperava que teria o número de pessoas que teve, que foi mais do que a gente estava contando ali, e foi onde a gente conseguiu expandir nossos serviços para fora da universidade, porque antes a gente tinha isso em mente, vamos criar o nosso nome, é uma empresa nova, né, então em 2019, nós somos bebês aí em empresa júnior, então a gente queria estruturar o nosso nome dentro da universidade para depois conseguir expandir para fora. E a gente conseguiu começar a fazer evento dentro da universidade, pouquinho que seja dentro de uma semana científica de um outro recurso que tinha dentro da universidade, a gente foi dessa forma. Até que a gente conseguiu fazer nossos próprios eventos e hoje conseguindo fazer para fora, né? E a corrida virtual, que foi feita na pandemia, foi o mais, assim, que a gente conseguiu fazer tanto para a universidade, que foram membros que participaram, como pessoas de fora. E foi um grande sucesso, também adoro falar sobre ela. Também teve o Open de Futepong, a gente fez bastante eventos dentro da universidade, que até os membros atuais que estão aqui hoje participaram como pessoas que não estavam com a gente, mas ficaram conhecendo a gente pelos nossos eventos.
E, gente, eu falo muito rápido, então se vocês tiverem alguma pergunta também, podem ficar à vontade. Se algum membro quiser comentar, as meninas são novas, a Bárbara, a Giovana, elas entraram agora há pouco, a Ingrid, são da última remessa aí do processo seletivo, são pessoas que são super empenhadas, então talvez elas podem comentar o que elas acharam, né? Acho que fica bom também nesse sentido, a gente colocar pessoas antigas que passaram por essas dificuldades e as novas que estão chegando aí nesse susto pós-pandemia. Eu posso falar um pouquinho, qualquer coisa da minha experiência, né, entrando agora, que assim que a gente entrou nessa nova remessa, deu para perceber bastante isso, essa dificuldade que vocês tiveram, que a gente não viu de perto, mas que, por exemplo, acompanhando alguns membros que já estavam, dava para a gente ver que tinha uma dificuldade, porque eu lembro que antes realmente a empresa estava numa ascensão, você ficava sabendo um pouco mais dela na faculdade, logo após a pandemia, até esse boca a boca entre as pessoas, a gente via que não... Deixa eu ligar a câmera aqui. A gente via que não tinha tanto... Você não via as pessoas comentando tanto mais igual antigamente, e agora é meio que assim um trabalho que a gente quer construir de novo, em que as pessoas se interessem, né? Que as pessoas cheguem até a gente perguntando, porque muitas vezes a gente tem que chegar nas pessoas para comentar sobre a empresa júnior e etc. E então eu acho que assim é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos para que as pessoas comecem a se interessar sem que a gente tenha que muito ficar pegando muito no pé, sabe? Igual o processo seletivo. Muitas vezes a gente tem que cutucar e falar, nossa, tá tendo processo de tal, você não teria vontade, não teria interesse de ir e tal. Você vê que tem um pouco o empenho das pessoas de fora comentarem e terem esse interesse de participar. Mas, assim, entrei com o bonde, né, encaminhado, mas espero poder agregar muito com a empresa ainda. Infelizmente, alguns vão saindo, né? A gente vai sentir falta de alguns, mas acredito que a gente está com uma equipe agora que possa desenvolver um bom trabalho, principalmente se houver dedicação. Eu acho que a gente tem muita capacidade, o que falta às vezes é dedicação, então acredito que caso tenha essa dedicação, a gente consegue levar essa empresa longe e com muitos projetos e continuar fazendo muitos encontros, trocando muita experiência. Então, acho que, assim, a minha visão como quem está entrando numa empresa júnior agora é que eu tenho tenho em mente bastante coisa que possa agregar. Então, acho que é isso. Fico muito feliz com essa reunião aqui, com essa hora de conversa, poder ter a possibilidade de conversar com pessoas de outro país, né, de ter uma vivência que a gente não costuma ter. Acho que isso é muito, muito legal, agrega muito a gente em vários quesitos. Mas é isso. Obrigada pela presença aí de todo mundo, desde já. Fico feliz. Mas gente, é importante mesmo ter esse encontro aqui, mesmo que seja rapidinho, que seja só para trocar ideia, é muito importante, ainda mais para quem está entrando, igual no caso da Giovana. Eu também sou um membro teoricamente recente, tem 1 ano só que eu estou na empresa, mas para ter essa troca mesmo, de saber que, ó, não é só eu, todo mundo tem esse momento de perdido, de o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer, o que está acontecendo. É normal, é muito bom ter essa troca e saber que todo mundo passa pelo que eu passei e pelo que os novos membros vão passar. Te cortei, a Isa, pode falar. Não, imagina, eu só ia perguntar se mais algum membro quiser comentar. Também tá o Otávio, a Isa entrou agora. Que essa troca de experiências é muito boa. Eu falo que, igual as meninas comentaram ali no começo, você saber que a gente está passando por coisas hoje que outras pessoas passaram, que provavelmente vão passar também lá na frente, é muito bom, sabe? A gente sabe que não está sozinho. E esse processo de empresa júnior nunca foi fácil. Eu acho que a gente está nesses altos e baixos, eles sempre vão acontecer também com a saída, porque a gente vai se estruturando e quando a gente está falando, nossa, agora eu sei tudo sobre empresa júnior, aí você vai lá e forma.
Então tem dessas quedas mesmo, é normal. Mas é isso. Deixar vocês livres para comentarem também, se quiserem puxar sobre algum evento específico, porque eu sei que esses momentos são muito legais, a gente se interage bastante, não só com os membros internamente, mas também com as pessoas de fora, né? Então, eu acho que fica muito bom a gente falar sobre isso também. Mas é isso. Obrigada. O Edilson e o Bruno entraram depois? Querem falar alguma coisa, se apresentar? Então aí, será? Ai, tá no chat. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Os dois estão sem microfone? Sem problema, gente. Beleza, então. Então já apresentou. É da Agita Júnior, gente. Já se apresentou. Matilde, você ia falar alguma coisa também? Acho que eu te cortei. Não tem problema. Eu queria só também perguntar-vos, perceber como é que vocês fazem, ou se têm essa ligação, se eles ajudam na parte dos eventos ou da consultoria, dependendo de cada uma das empresas. Nós sentimos que também é uma das nossas falhas. Nós temos um conselho consultivo em que temos alguns professores da Faculdade de Desporto, que é onde nós estamos sediados, mas por vezes acabamos por não os consultar assim tanto, nem incluir nos nossos eventos, então gostava de perceber como é que vocês fazem também essa gestão e quando é que falam com eles. E aí, alguém queria começar? Ficam esperando o outro, né? Mas então, eu vou começar. A nossa professora tutora, no momento, ela é muito parceira nesse sentido. Ela sempre nos ajuda. Então, nas reuniões, a gente tem uma reunião por semana com todo o grupo, né? E a gente procura ela sempre que possível. Então, hoje a gente vai ter uma reunião para falar sobre o projeto tal. Você pode estar presente para auxiliar a gente? Aí ela entra na reunião, sabe? Então, esses momentos é muito importante. E a gente conta com todo mundo dentro dos projetos. Então, se a gente vai fazer um evento hoje na universidade, a gente não vai ser só a diretoria de projetos que vai programar ele todo e depois entregar para o marketing publicar nas redes, sabe? A gente usa todos os membros para trabalhar nesse sentido. Então, a gente acha que quanto mais cabeças pensando naquele momento, melhor. E nossa professora, ela ajuda muita gente, mas eu acho que ela deixa mais a pulguinha atrás da nossa orelha, sabe? Ela nunca disse assim, façam isso dessa forma. Ela sempre coloca sugestões. Então, eu acho que vocês podiam fazer assim ou assim. O que vocês acham, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a gente a criar uma independência. Porque, querendo ou não, a empresa júnior é nossa. E eles estão ali para nos auxiliar, mas não para fazer por nós. E esse eu acho que é uma dificuldade muito grande. Igual vocês colocam que vocês não procuram ele, eu acho que a nossa procura demais. Então, talvez seja um meio termo entre essas duas situações aí. Se mais alguém quiser complementar também? Gente, não sejam tímidos. Podem contar aí. Gente, boa tarde. Eu sou o Otávio, também sou da Huspert, empresa júnior da UF. Complementando um pouquinho o que a Isa falou, quando eu entrei, sempre tive esse lado, quando eu entrei na Huspert, sempre tive esse lado mais voltado para os eventos. A gente pegou para fazer um evento da carimbada, que a gente ainda está finalizando ele. E quando eu entrei, eu achei que vai cair tudo nas costas de uma diretoria só, na diretoria dos eventos, mas pelo menos na Huspert não, a gente sempre se uniu muito, era todo mundo conversando entre si, dando auxílio um para os outros,
principalmente para o pessoal mais novo, como eu, a AG, a Bárbara que estão aqui, a Ingrid, o pessoal mais velho dando auxílio, independente de diretoria ou não. Esse foi um caminho muito legal, deu certo, o evento da carimbada, a gente já está com ele pronto, e a gente já está esperando aí o tempinho da UFO, o calendário melhorar um pouquinho para a gente dar início. Gente, já que a gente tocou nesse assunto já dos projetos, queria agora abrir um espaço aqui para vocês contarem para a gente sobre o que vocês estão trabalhando, quais projetos que vocês têm em andamento, projeto futuro, o que vocês estão fazendo no momento, o que está acontecendo na empresa de vocês. Então, a gente acabou de organizar o segundo simpósio internacional de futebol que teve, que foi aqui em Juiz de Fora. Aí veio uma galera de Madrid, foi bem legal. Veio o pessoal do Brasil todo. Foi no Victor e foi um evento gigantesco, a gente pretende fazer ele de novo. Foi bem legal. E esse final de semana agora tem um campeonato de ginástica artística, de uma empresa de ginástica artística. Tá pesado, tá puxado, a gente está bem cansado, mas depois vale a pena. E aí a gente está com essa parte da logística, sabe? Às vezes acaba que a gente faz até coisa que eu fico perguntando, cara, isso não é tão da educação física, mas está no pacote de gestão esportiva. Então, e são algumas vivências que, pô, eu não vou perder, sabe? Que vai sempre agregar. Igual agora eu estava aqui correndo para conseguir um pódio, eu preciso conseguir um pódio. Inclusive, se alguém tiver um pódio, quiser mandar para cá. E é isso, a gente está com esse campeonato de ginástica artística e a gente está querendo fazer um campeonato de futebol interno também, aqui na FAIFIC. E um curso de formação em ginástica, que aí é outra empresa, que aí vai ser final de... Vai ser quando? Novembro. É isso. Acaba que às vezes a gente vai pegando, faz futebol, depois vai para ginástica, depois vai para futebol, então fica essa coisa assim. O mais difícil, acho que às vezes é mais difícil assim, da divulgação, uma coisa que dá dor de cabeça é a questão da identidade visual, porque a gente queria manter uma identidade visual, só que como a gente é contratado por empresas diferentes, cada empresa às vezes quer ter uma identidade, isso é uma coisa... O meu cargo, hoje eu sou presidente. Alguém perguntou? Não vi quem foi. Enfim. Perguntei, vou anotar. Chama lá depois. A Matilde, acho que eu já conversei com a Matilde uma vez. Conversando, você estava com a reunião, eu furei. Mas a gente vai marcar a reunião. É isso, acho que... E vocês? Fiquei interessado. Vocês são da... O que vocês falaram? Educação física e físio, não é? Esporte. E como é que funciona isso? Para qual lado que vocês vão mais? Como que é? A gente tenta dividir, né? Não pesar nem muito para um lado, nem muito para o outro. Assim, querendo ou não, a maior parte dos nossos membros são da educação física, mas não foi de propósito. Não sei, assim, às vezes o interesse maior veio por parte da galera da Educa. Eu, por exemplo, sou da Educa, a Isa é da Educa, Giovana é da Educa. Eu acho que só um membro só aqui que está aqui agora que é da Físio. Mas a gente sempre tenta voltar para as duas coisas. A gente não tem um rumo só. Então a gente não fecha a mente, a gente vai ser só esporte, esporte, esporte. Não, a gente tenta ir para o lado da Físio também. É porque, na verdade, a faculdade, a gente é da UFO, né? E existem vários campi aqui na universidade. E o nosso campus, ele tem especificamente as faculdades de fisioterapia e educação física. Então, a gente tem um campus só para esses dois cursos. E quando surgiu a ideia da empresa Júnior, né? Há muito tempo, lá quando foi criada, a ideia era conseguir juntar os dois cursos para fazer um projeto único, né? E que contemplasse os dois cursos que existiam ali na FAEF, né? Que é o campus de Educação Física e Físio.
Então, quando surgiu a ideia, já era trabalhar, né, com essa questão da gestão do esporte, mas também a gestão da saúde, que é o que hoje a gente tenta contemplar de uma forma geral, mas a gente conta com a disposição das pessoas, né? Então, sempre que a gente faz processo seletivo, a gente abre para os dois cursos igualmente, tal. A gente tenta fazer essa seleção de uma forma que fique o mais igualitário possível, né? Mas acaba que sempre houve essa predominância dos alunos da Educa na Gestão. Teve um momento, acho que em 2020, que a gente tinha quase a diretoria dividida na metade, certinha, com bastante gente da física, mas hoje a gente já voltou para a mesma dinâmica. Mas, assim, ainda que a diretoria esteja configurada dessa forma, a gente tenta manter os nossos projetos e colocar sempre nas pautas, né, que a gente consiga contemplar os dois tópicos, né, que a gente foca muito no esporte, mas a gente trabalha também essa questão da gestão da saúde, do lazer. A gente tem um projeto que já vem de um tempo, né, que é um podcast, e ele fala exatamente sobre isso, né, o nome é Esporte e Saúde em Debate. Então a gente tenta trazer bastante coisa sobre o esporte. A gente tem vários episódios com temas muito legais, mas a gente fala muito sobre essa questão da gestão da saúde também. Na época da pandemia, a gente falou sobre a pandemia mesmo, como que isso afetava a saúde. A gente teve convidados muito legais da Físio também. Hoje a gente conta com um apoio maior dos professores da fisioterapia. Então, assim, a gente tem tentado ampliar esse trabalho de uma forma geral. E aproveitando já para falar de projetos, eu acho que esse é um momento muito legal, principalmente para os meninos da nossa diretoria, né, e das demais que estão entrando por agora na empresa, para conhecer mesmo os projetos que vocês oferecem, sabe? Eu acho que essa troca de experiência é muito legal, assim como a gente fez, né, no CBG do ano passado. Eu acho que isso acaba fazendo a diferença e mostrando também que a gente consegue fazer coisas além do que às vezes a gente imagina ou do que a gente acha que a empresa esteja restrita. Hoje, o nosso maior projeto em questão, né, é o próprio CBGE, que a gente está esse ano organizando. Então, a gente participou no ano passado, mas a gente participou enviando os trabalhos, né, como participantes do evento mesmo, e esse ano, como ele está sendo sediado pela UFO, a gente teve essa oportunidade de acabar fazendo a gestão do evento, e é um evento muito grande, então mesmo de forma remota tem sido uma experiência bastante desafiadora para a gente, eu acredito. São muitas pessoas para gerir, então mais do que ter muitas atividades, eu acho que essa questão de ter que comunicar com muitas pessoas e com grupos muito grandes para decidir algumas coisas e para conseguir fazer o evento funcionar é uma parte muito importante da gestão. Porque se a gente concentra todas as atividades em um grupo pequeno, esse grupo vai ficar sobrecarregado e provavelmente não vai conseguir entregar todas as demandas a tempo. Mas quando a gente tem um grupo um pouco maior, né, como a gente está fazendo agora, que a gente uniu a nossa empresa júnior com a Abrages, que já é uma associação grande, né, em termos de membros, e ainda tem os parceiros, ainda tem gente de fora que entrou para colaborar também. É muita gente para conseguir gerir, é muita gente para conversar quando a gente precisa decidir alguma coisa. Então tem sido um desafio, mas o evento está aí, né? Hoje à noite a gente tem a abertura oficial, a gente está contando com nomes assim de peso mesmo, que falam sobre os assuntos que a gente gosta, e para a gente, né, que é uma empresa de gestão de esporte e saúde, está organizando o maior evento do país sobre gestão do esporte é uma oportunidade, assim, muito, muito massa, sabe? Tem sido muito legal. Os meninos que entraram agora, eles já entraram direto com esse desafio, então eu falo até que eles não tiveram muito esse tempo para se adaptar,
para conhecer, para entender direito. Foi um negócio assim que eles pegaram meio que andando, mas eles toparam o desafio e ajudaram, perguntaram, né, foram atrás para saber como que eles poderiam ajudar, na verdade, porque para quem nunca mexeu com esse tipo de evento, pegar um evento desses logo de cara não é fácil, então acredito que para eles tenha sido um desafio ainda maior, essa fase de adaptação mesmo, mas a gente tá muito feliz e a gente espera agora que o restante do evento siga bem, inclusive vocês, não sei quem já fez a inscrição para participar e tal, mas vocês estão convidados, a gente vai ter palestras muito legais, vai ter mesa de debates, então ele foi todo planejado pensando nisso, né? E assim que a Gisele falou para a gente sobre o evento, um dos pontos que ela quis enfatizar é que a gente queria essa questão da participação dos estudantes mesmo, porque se hoje a gente tem muitas pessoas de renome, né, no Brasil que falam sobre gestão, é porque em algum momento durante a faculdade ou durante a formação delas, elas tiveram esse interesse e foram buscar estudar, né, e se inteirar sobre o assunto. Então, assim, nós que estamos hoje na faculdade, nas pós-graduações, somos as pessoas que estarão dando palestras nesses eventos futuramente. Então, a gente fica muito feliz com a participação de vocês nesse sentido. E acho que é isso. Acho que seria bem legal se vocês contassem um pouquinho até para os meninos da Huspert mesmo sobre os eventos que vocês têm feito, o que vocês estão planejando fazer. A gente não tem muita coisa, né? O Otávio falou sobre o projeto da carimbada, né? Que é um Open de carimbada, que a gente vai fazer dentro da faculdade mesmo para os alunos. E o podcast chama Esporte e Saúde em Debate. Está disponível no Spotify, Google Podcasts, assim, na maioria das plataformas que existem, ele está disponível. E assim, a gente tem mais de 25 episódios, é bem legal, dá para conhecer gente bem legal por lá. E só finalizando sobre os projetos, eu acho que nesse momento, como a gente focou muito no CBGE, né, para fazer acontecer o evento, a gente não tocou outros projetos além da carimbada e do nosso podcast, né, que ele sai todo mês, mas a gente tem pensado em muita coisa legal para vir aí pela frente. E é isso. Obrigada, Duda. A Duda é da Físio, tá, pessoal? Para quem estava na dúvida aí de quem era Físio, quem era Duda. E vocês fazem workshop também, essas coisas? O esporte? Hoje nesse ano a gente trabalhou com os 3 workshops do pré-CBGE, né? Quando a ideia surgiu para a gente, né? Como convite da Abragesp, eles já vieram com essa necessidade, né, de organizar esses workshops que seriam tipo uma preparação para o evento, sabe? Não que os temas fossem diretamente relacionados, mas eles já vieram com a ideia, então a gente realizou os 3 workshops que antecederam o evento e os convidados a gente não foi uma escolha nossa, né? Foi o pessoal da Abragesp mesmo que escolheu quem seriam os convidados, mas essa questão de montar a divulgação, fazer o marketing, organizar a transmissão, fazer esse apoio, né, para os palestrantes, foi a gente que desenvolveu, sim. Porque a gente tem um workshop que a gente faz quase todo ano, e que, como vocês também englobam fisioterapia, acho que seria um negócio legal, que é um workshop de massagem esportiva para estudantes. Os workshops que a gente faz mais regular é o de massagem esportiva e o de primeiros socorros. Eu não sei se tem matéria no curso de vocês de primeiros socorros, mas sempre, nossa, a galera vai em peso.
e de Vocês outros cursos. fazem de forma presencial esses workshops? 100% presencial, 100%. Que legal. Eu acho que aqui teria um público muito grande. A questão dos primeiros socorros, a Educa tem a matéria, mas a Físio não. Então, para a Físio seria, assim, a maioria dos alunos faz, né, pela necessidade, mas como matéria optativa. E eu acho que seria bem legal. São dois temas que são muito interessantes. E eu acho legal porque até a Físio já tem muito essa necessidade, né? Mas a Educa vem tendo interesse nessa área agora, né? De participar, ou pelo menos entender um pouquinho do que seria o recovery, né? Durante os eventos esportivos. Então, é uma ideia muito massa. Deve ser um evento bem legal. Legal, né? Eu estava pensando nisso aqui porque tem muitos temas que conversam, né? Principalmente entre a fisioterapia e a educação física. O Pilates mesmo é um. Né? A galera, é de qual área? Pô, é das duas, né? Tá ok. Então, só depende da abordagem, em que momento vai entrar. E aí, eu só lembrei que a gente está trocando aqui essa ideia. Eu falei, pode ser uma ideia boa, né? Quem sabe vocês não fazem também um workshop. A Vera pediu para você dar mais detalhes da organização desse workshop aí, ó, já interessou. Opa, então, como que funciona? Aqui tem uma massagista que ela é parceira já nossa, que é a Rabiba, é um amor de pessoa. Ela trabalha aqui em Juiz de Fora e a gente faz um contrato com ela, a gente faz essa parceria, onde 60% do valor das inscrições vai para ela, 40% vai para a gente e a gente fica na organização. Geralmente ele ocorre em 2 dias, e aí o teórico e o prático, ele fica diluído, né? Então, por exemplo, a gente fez logo quando a pandemia foi flexibilizando. Aí a gente fez a parte teórica online. Pode ser feito dessa forma. Você pode disponibilizar os módulos uma semana antes, 2 semanas antes, ou fazer online, ou deixar aula gravada e pedir para o pessoal assistir. E aí depois, caso vá ser online o teórico, o prático dá para fazer num dia só, de 8 até 5 horas da tarde, sabe? E aí é legal ter um coffee break, é legal ter uma coisa assim. Os temas abordados. Ela dava uma pincelada no que a gente já sabe de anatomia e tudo mais, então ela só dá uma, galera, tais músculos, tal, 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 e ela já entra na parte prática. Eu inclusive, eu fiz quando eu estava entrando na ACE, e, cara, é muito bom mesmo. E a organização é tranquila. É como organiza todos os workshops. A gente tem o formulário de inscrição, faz a divulgação, é importante divulgar dentro do curso, né, nas salas. Chegando no dia, é só ver a carga horária que vai ser e depois a emissão de certificado. É bem tranquilo. Fui claro? Não sei também se eu falei direitinho. Vocês convidam os professores para ministrar esses workshops? Como que vocês escolhem as pessoas? Depende. Eu confesso que eu não sei da Rabiba, da onde veio, porque quando eu entrei, ela já era uma parceira. Mas alguns... Então, o valor de inscrição... Sério, quanto foi? Foi R$100 ou 120? Foi R$100. Foi tranquilo. E aí foi nesse módulo de teórico online e o prático numa tarde, num dia, um sábado inteiro. R$100, mas dá para fazer esquema de lote, que eu acho que até dá uma ideia de urgência assim, no marketing. Então dá para pôr 100 profissional, 80 estudantes. E aí depois, segundo lote, 100 estudantes, 120 profissional. E geralmente a gente faz com... Na verdade, depende. Quando é com o professor daqui, o professor procura a gente. Igual o simpósio de futebol, o professor de futebol procurou a gente querendo fazer o simpósio de futebol. A gente fez um curso de iniciação esportiva positiva, pautado no mini basquete. E aí foi com o professor daqui. Mas cara, é legal, é legal. E isso dá uma relevância muito grande, porque isso cria um valor
que é inimaginável, que é a questão que hoje a gente fala assim, é um hype. Então, se a pessoa pensa em eventos esportivos, ela vai pensar em ex. Se a pessoa pensa em eventos esportivos acadêmicos, ela vai pensar em esporte. Então, aqui na Firefeed, a galera já sabe. Em Juiz de Fora, assim, vai ter alguma coisa? Pô, talvez é isso que esteja organizando. Aí vai ver, geralmente, eles estavam. Se não tá, pelo menos vai estar. Igual o CBGE, nós somos um dos parceiros também, né? Entramos com um dos parceiros, a gente já organizou outras, acho que o CBGE é do ano retrasado, não lembro, ou do ano passado. Então, isso é muito legal, né? Porque vai criando essa ideia. Então, o pessoal vai remetendo sempre a ação à marca, né? Que a marca, no caso, seria a empresa Júnior. É bem tranquilo. Se alguém quiser mais alguma informação depois sobre esses workshops, alguma coisa, eu vou deixar o contato aí. A galera também que quiser deixar o contato. Sim, eu acho muito, muito legal, porque a gente consegue ver que mesmo em locais distantes, existem ideias que atendem os dois públicos, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de um mesmo curso e tal. Então, é bem legal. Às vezes a gente fica tentando pensar em novos projetos, em novas coisas, o que a galera ia gostar de fazer. Então, eu acho, não sei, às vezes até a gente criar um grupo depois com todo mundo para, às vezes, trocar essas ideias. E, assim, eu acho que isso acaba contribuindo com todo mundo. Principalmente de educação física. Principalmente de educação física. Porque eu não sei se vocês sentem isso, mas principalmente nos eventos que tem do MEG, eu, às vezes me sinto um pouco excluído, assim, porque é uma lógica, assim, que funciona. As empresas juntas que eu falo, galera, não é assim que a gente funciona. Funil de vendas, OKR, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, a gente pode aplicar vários modelos de negócio, só que a nossa, pelo menos eu sinto, pelo que vocês estão falando, que a gente é muito da prática, a gente é muito do pegar e fazer, a gente é muito do estar ali na organização, na gestão. Muitas vezes a gente vai propor o evento, não vai ser contratado para fazer alguma coisa. Então, eu sinto, muitas vezes mesmo no médio, eu converso com as pessoas e falo, cara, vocês não estão entendendo como que a gente funciona. Não é dessa forma aí. E aí é bom saber que a gente não está sozinho. Tem uma empresa júnior muito incrível também, que é de Viçosa. Será que ele está aí? O Rodrigo da Eficap, né? Eficap? Tem alguém da Eficap aqui? Acho que não, né? Eu Então, acho que não. mas você conhece o da Eficap? Sim, eu lembro que eles participaram dos outros encontros com a gente também. Esse Eficap é muito incrível também. Eles fazem muita coisa boa. Mas é muito importante essa troca. Até você citou que vocês estavam com a gente acho que no segundo encontro, foi vocês quase que tocaram dessa parte da conversa. E é muito importante a gente ter isso. Por mais que sejam com duas empresas, o pouco de troca que a gente tenha sobre o que está acontecendo no momento já muda muita coisa. Por exemplo, você já trouxe uma ideia aqui para a gente, às vezes a gente pode contribuir com vocês com essa parte da físio, enfim. Eu acho que isso ajuda muito a gente também. E essa situação da gente se sentir um pouco desvalorizada, eu acho que em todos os sentidos, mas você trazendo isso, a gente se sente um pouco mais acolhido no geral, porque a gente sempre sente que a gente está um pouco para trás. E saber que não é só a nossa empresa, que não é uma situação assim, é porque é a Husport, não é porque é a empresa da educação física, né? Mas a gente funciona na mesma toada, assim, e eu acho que isso é muito importante. Talvez se os meninos das outras empresas quiserem falar, a Isabela, se não me engano, comentou aqui que ela estava com problema na conexão, se apresentou também. É isso, pessoal. Mesmo que vocês não consigam comentar, pode usar o chat aí para falar com a gente. Muito importante essa troca. Eu adoro isso. Terceiro encontro e que venham muitos mais, né? Vera, quer contar sobre algum projeto que vocês estão tendo? Estão aprontando alguma coisa? Etienne também, se quiser contar sobre qualquer tipo de projeto que está em andamento na empresa de vocês.
Ó, a Isabela levantou a mão aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu entrei pelo celular aqui para tentar falar um pouco com vocês. Prazer, meu nome é Isabela, eu sou vice-presidente atualmente da Agita Júnior, né? O pessoal, eu acredito que a Vera e o Eduardo já apresentou a gente. A gente é da cidade de Muzambinho, né, do Instituto Federal. Eu faço parte da Agita Júnior desde 2019, desde o início que ela foi construída. Então, foi bem no finalzinho de 2019 que a gente iniciou com a empresa, mas e ainda era presencial, né? A gente estava com ensino presencial. Mas quando a gente começou mesmo a exercer os serviços, a gente entrou em pandemia. Então, eu não peguei muita apresentação dos meninos, mas falando bem rapidinho assim para mim, e eu vou apresentar para vocês um pouco dos projetos atuais que a gente está trabalhando. Basicamente, a gente está aprendendo agora com os trabalhos presenciais mesmo, porque tudo que a gente desenvolveu quando a Agita conseguiu começar a exercer seus serviços foi online. Então, a gente está aprendendo ainda com algumas questões e, atualmente, a gente está desenvolvendo um projeto que ele já é desenvolvido aqui no nosso campus, só que esse ano a Agita Júnior está trabalhando junto, que é um circuito de corrida de rua. Ele tem como nome Circuito de Corrida de Rua do IF Sul de Minas. Esse ano, esse circuito está acontecendo em 4 cidades, né? Na verdade, já aconteceu em 3, e que foram na cidade de Poços de Caldas, Inconfidentes, Carmo de Minas, e a última etapa do circuito finaliza na nossa cidade, que é Muzambinho. E aí, essa última corrida tem o nome da nossa empresa também, que é Circuito Agita Júnior, de corrida de rua. Eu não sei, eu não peguei muito bem de toda a região de cada um de vocês, mas quem tiver interesse está convidado em participar. A corrida, ela vai acontecer dia 9 de novembro, né? Então, já está aí. Mas é um super evento que as cidades aqui da região abraçam com muito prazer para participar. Então, a gente tem a caminhada de 3 quilômetros e a corrida de 5 quilômetros. E aí tem outro projeto que a gente está trabalhando também, que foi um projeto que a gente construiu, né? A gente escreveu ele na pandemia, em parceria com uma cidade do estado de São Paulo, que chama Caconde. A gente construiu um projeto com eles para trabalhar com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Então, a Agita Júnior, ela escreveu toda a ideia, né, juntamente com a prefeitura da cidade, e esse projeto começou esse ano, só que a gente iniciou com um projeto piloto para ver mais ou menos como que ia ser o andamento, porque a gente estava tratando, né, da pandemia. Então, a gente não sabia muito certo como que ia funcionar, então a gente começou com um projeto piloto para ver como que seria o andamento para o ano de 2023, vir com mais força. Então, esse projeto trabalha ginástica com as crianças, lutas, dança, e um diferencial é que a gente tem também um profissional que faz um trabalho de avaliação física, tanto inicial como durante o projeto, como no final também, um acompanhamento, né, dessas crianças e adolescentes com um avaliador físico. Aí, atualmente, a gente tem uma coordenadora que ela faz, ela faz, né, o ligamento da nossa empresa com a prefeitura. Então, ela está trabalhando mais em cima desse projeto. E a Agita Júnior mesmo, a gente está fazendo a questão do pagamento dos profissionais. Então, a gente tem 4 profissionais atualmente, e a Agita, ela trabalha ali com a questão do pagamento. A gente desenvolveu também na pandemia, que a nossa faculdade aqui, a gente desenvolvia o nosso congresso todo ano, e com a entrada da pandemia, a gente ficou 2 anos sem congresso de educação física.
E durante a pandemia, a gente construiu um projeto, esse congresso, e ele não foi somente nacional, como internacional. A gente conseguiu tanto pessoas, né, que iam ofertar as oficinas, né, como também participantes de outros países, como Colômbia, Argentina. E aí, esse ano a gente não conseguiu, né, que não estava em uma dos nossos planejamentos trabalhar com esse congresso, mas futuramente, esse congresso, né, para o ano que vem, a gente busca trabalhar com ele novamente. É isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está com pessoas aí da mesma área, né, de educação física. Eu posso? Claro, pode perguntar. Então, eu estou gostando demais dessa oportunidade de conversar com vocês, porque às vezes a gente fica numa caixinha e a gente pensa que só a gente está sofrendo esses problemas, mas eu escutei algumas questões de alguns colegas aí que a gente também vivencia isso, então a gente vê que a gente não está sozinho. Eu gostaria de saber como que vocês gerenciam toda a equipe. Porque, assim, a gente trabalha, né, em pequenos grupos, a gente tem as diretorias que têm as suas funções específicas, só que, assim, a gente tem uma grande dificuldade atualmente, agora vindo com presencial, que é ter aquelas reuniões gerais com o time todo, né? A gente fala o time. E aí eu queria, junto dessa pergunta, eu queria ver se vocês utilizam alguma ferramenta para gerenciar tarefas com os membros, ou é algo mais simples? A Duda podia comentar um pouco sobre o Asana, né, que a gente utilizou aí durante bastante tempo, mas, no geral, a gente tem o nosso método, né, de reunião, como funciona? A gente tem uma reunião semanal, geral, e a gente passa o que a gente diz é que 2 faltas consecutivas vai acarretar o desligamento da empresa. Não é tão radical assim, ai meu Deus, faltou 2 vezes, está fora. Mas funciona como um incentivo para a gente realmente estar lá presente toda sexta-feira, que é o dia da nossa reunião, e participar realmente presencialmente. Às vezes a gente nem tem nada para dizer, mas escutar o que as outras diretorias estão falando, o que estão fazendo, porque às vezes eu sou da diretoria de projetos, às vezes numa determinada sexta-feira, nós do projetos não tem nada para falar, mas se é alguma coisa da presidência, alguma coisa do marketing, e é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo dentro da empresa. A gente também tem plantões com a nossa tutora, né, que é a Gisele, que ela deu os horários e acontece ao longo de toda a semana. Então, pelo menos 1 hora aí da semana, a gente tem esse horário que a gente vai lá para a nossa sala, que a gente tem uma sala lá no campus Educação Física, e a gente senta e vai ou falar de projetos, ou resolver problemas, ou só ajudar outra pessoa em algum outro tipo de projeto que ela está fazendo, e a reunião geral na sexta-feira. Então, a gente está sempre reforçando que é importante a presença nesses 2 momentos, tanto no nosso plantão semanal, tanto na reunião também geral. E quando não está presente, a gente fala, não é legal, e se esforça para vir, entendeu? Então, falta justificada para a gente poder entender o que está acontecendo também. Então, quando alguém falta, a gente procura saber, por que você não veio? O que aconteceu? E quando a gente sente que a pessoa realmente não está ali presente, não está interessada, porque às vezes a pessoa ela passa no processo seletivo, mas as prioridades mudam, né? Então a gente senta, conversa com a pessoa, fala, não está rolando, e aí, você tem interesse em continuar? Porque a gente também não quer forçar ninguém a estar na empresa, né? Então, é nesses momentos do plantão que a gente conversa, e aí, você tem interesse, quer continuar, tem projetos em andamento? E a reunião também a gente reforça muito que é importante a presença. Então, a gente bate sempre nessa tecla, evita faltar, 2 faltas seguidas, desligamento da empresa. E a gente usa o Asana também, que eu vou pedir para a Duda comentar para a gente aí sobre essa plataforma. Uma coisa, antes da Duda falar do Asana, é que como a gente é um grupo pequeno, eu não sei quantos membros vocês estão atualmente, mas nós somos em 11. Então, a gente tem um grupo geral no WhatsApp, que ele é uma ferramenta que a gente usa, assim, para falar sobre
todas as questões que a gente tem na empresa no geral, e tem os grupos das diretorias, que eu e a Duda estamos em todos. Então, assim, para questões direcionadas, a gente fala nesses grupos, e para as questões no geral, de reunião geral, a gente coloca nesse outro. E também tem o grupo de recados, que fica restrito só para os administradores colocarem alguma coisa importante. Então, a gente tem data, por exemplo, hoje, encontro das EJs vai acontecer de tal hora, presença de todo mundo, link, tudo nesse grupo de recados, sabe? É uma ferramenta que a gente usou que está dando certo para um grupo pequeno. Não sei se um grupo maior, assim, seria tão eficaz. E aí, fala da Asana um pouquinho, Duda, que é uma ferramenta que a gente usou mais direcionada para o marketing, mas ela pode ser usada de outras formas também para gerenciamento de tarefas, tá? Então, na verdade, o Asana ele é um gerenciador de tarefas e ele funciona quase como um Google Calendário, sabe? Ele te dá a possibilidade de colocar todas as tarefas que precisam ser feitas, todos os horários. Você consegue criar o seu grupo de trabalho, né? Então, por exemplo, na Huspert, na época que a gente usava mais ele, era quando a gente tinha uma equipe um pouquinho maior de marketing. Então, a gente tinha várias pessoas trabalhando em cima de uma coisa só. Porque se é uma pessoa só, pode usar uma agenda comum que vai funcionar, né? Mas a gente usava a plataforma, ele tem site e tem aplicativo para celular, então é muito legal que dá para usar, ele manda notificações para o celular, e lá você coloca todas as atividades que você precisa fazer, com todas as datas de encerramento, né, ou conclusão. Você coloca a pessoa que está responsável, então dentro do seu grupo de trabalho, cada tarefa você vai colocar a pessoa que é responsável por executar aquela tarefa, e no final do dia, né, que foi feita essa tarefa, você vai lá e dá um check se essa tarefa foi cumprida ou não, caso você precise alterar a data, alguma coisa assim. E nisso, ele manda notificação para o celular e para o e-mail, avisando que um dia antes que essa tarefa precisa ser feita, e no dia também ele avisa novamente que essa tarefa precisa ser feita. Então, assim, é legal que é quase como uma rede social, sabe? Ele te manda as notificações e, assim, é uma forma um pouco mais fácil de você lembrar o que você precisa fazer. E aí lá tem o espaço, então, por exemplo, no marketing a gente fazia a divisão de tarefas e a gente colocava lá, por exemplo, legenda de tal coisa. Em outro tópico, post de tal coisa. A pessoa que estava responsável pela legenda, ela tinha que entregar até tal dia. Então, ela ia lá no próprio Asana, fazia a legenda, deixava lá, tem um campo específico para você colocar o conteúdo daquela atividade, né? E aí ela já ia lá e dava um check que ela tinha finalizado a tarefa dela. Quando ela faz isso, chega para mim, que sou a organizadora, uma notificação de que ela terminou a tarefa dela, e nisso eu posso ir lá e ver ver o texto que ela criou, corrigir alguma coisa. Se eu precisar que ela faça de novo, eu posso ir lá e tirar o check que ela colocou na atividade, aí a atividade vai ficar como aberta de novo. E é isso, a gente dividia dessa forma, a gente colocava tudo, absolutamente tudo que precisava ser feito lá, desde quem ia criar uma legenda, quem ia desenvolver a arte, quem ia fazer a participação no podcast, por exemplo, tudo, a gente sempre colocou tudo lá. E é isso, funciona muito bem para grupos maiores, né? E assim, para a gente era muito legal, porque acaba que tira da presidência, né, ou das pessoas que são responsáveis, aquele peso de ter que ficar cobrando, ou de ter que ficar indo até a pessoa, pedindo para que ela faça, né? Porque o próprio aplicativo te lembra que você precisa fazer aquilo ali e entregar até tal dia. E funcionou muito bem para a gente quando a gente tinha um grupo maior. Depois, o marketing ficou com uma pessoa só, em um determinado momento, né, que era eu. E aí, nesse momento, eu já não usava mais o Asana, porque aí já não fazia muito sentido, né? Eu colocava tudo na minha própria agenda e já fazia o que tinha que ser feito. Mas, quando a gente está falando de uma equipe de 2 pessoas ou mais, ou quando a gente quer usar para colocar as tarefas todas da empresa, funciona muito bem. E aí, ele tem uma opção, né, de uma assinatura, que aí ele te dá mais
opções de coisas ainda. A gente nunca assinou, a gente sempre usou o gratuito, então eu não sei falar para vocês direitinho o que ele oferece, mas eu sei que a versão Pro dele oferece alguns recursos que são bem legais para essa questão da gestão. Então, dependendo do caixa da empresa ou da necessidade que vocês têm, vale a pena também. Muito obrigada, viu, Duda, pela informação. Eu acredito que eu já ouvi falar dele. Nossa empresa já utilizou o Trello. Agora a gente está... ferramenta assim mesmo, a gente utiliza mais os grupos ou alguma informação em aplicativo ferramenta do Google mesmo. Mas eu vou procurar a ver sobre esse Asana aí. O Trello é bem parecido. Ai, perdão, Duda, te cortei. O Trello, ele é bem parecido. O Asana tem algumas funções a mais, que você pode colocar nome e tudo mais, mas é parecido. Talvez, eu coloquei o link aqui no chat. Dá uma entradinha nele, confere se é o que você precisa dentro da empresa. Pode dar uma ajudada, sim. A gente tem visto que os grupos do WhatsApp funcionam muito bem também. Recentemente a gente deu uma organizada neles, então assim, hoje a gente tem um grupo específico para cada coisa. É ruim por um lado, porque fica todo mundo com muitos grupos no WhatsApp, principalmente a presidência, mas é bom porque acaba facilitando muito para a gente e facilita principalmente no sentido de quando você precisa buscar uma informação, você sabe exatamente onde ela está. Porque quando a gente usa um grupo só e eu preciso de uma informação do financeiro, por exemplo, eu tenho que ficar procurando na conversa do grupo todo, que às vezes tem um monte de assuntos, aquele tópico específico do financeiro. Agora, quando a gente tem grupos específicos, eu sei que se eu precisar de alguma coisa do marketing, eu vou procurar direto no grupo do marketing, ou eu sei que se eu enviar uma mensagem lá perguntando sobre alguma coisa, eu vou ter uma resposta muito mais assertiva e precisa, e às vezes até mais rápida, do que ficar esperando a possível opinião de todo mundo da empresa. Então, tem funcionado bem também. Mais alguém quer compartilhar aí como é que funciona a gestão de tarefas, divisão de tarefas dentro da empresa? Acho que o Felipe queria perguntar alguma coisa sobre o podcast. Pode Não, falar. é Eduardo. Eduardo. Pô, assim, é que eu tava dando uma olhada aqui, vocês mandaram, e eu achei muito maneiro o podcast de vocês. Eu queria saber mais, assim, qual que foi o gatilho para vocês criarem, como funciona, se vocês convidam alguém para estar participando, se é entre vocês mesmos, e se vocês conseguem monetizar alguma coisa também. Queria saber mais sobre. Certo. Eu vou falar um pouquinho depois, se o Otávio quiser completar. Mas então, a gente sempre tem membros da empresa no podcast, alguns dos nossos membros, um mediando e o outro fazendo os comentários junto, com um palestrante convidado. Então, a gente sempre convida alguém para falar sobre a temática. Então, hoje a gente vai falar sobre lazer. Então, eu vou convidar fulano para falar sobre o lazer, vai ter eu mediando e a Ariane participando. Então, a gente estuda sobre o tema. São, no máximo, até 3 participantes. A gente não costuma usar mais pessoas, porque aí o tempo de podcast geralmente vai além. E a gente colocou uma meta para ficar até 1 hora, porque mais que isso, as pessoas também não querem ouvir. O podcast tem que ser um negócio mais rápido mesmo, para você escutar ali fazendo outras coisas. E, igual a Duda tinha comentado no começo, a gente usa as temáticas da gestão do esporte, saúde e lazer. Então, a gente convida profissionais que vão nessa direção. E uma coisa muito legal foi que no começo, para a gente iniciar, a gente queria falar sobre temas que fossem do interesse nosso. Então, para a gente iniciar essa ideia, a gente começou gravando sobre um TCC, o tema do TCC de um dos membros que se formou, que era de saúde pública, e ele falou, não, vamos falar sobre isso. A gente convidou a nossa professora para falar, então a gente começou internamente, né? Vamos ver de qual é, quero fazer o podcast, estava em alta, né? Essa ideia já vinha há um tempo, e deu super certo, e aí a gente começou a trazer isso. Então, o meu tema, eu lembro que o meu primeiro podcast foi sobre o flag, é um esporte que eu pratico, e eu queria falar sobre isso, então eu convidei uma jogadora do time Brasil para conversar com a gente, ela foi. Então, assim, é nesse sentido, a gente começou dessa forma. Então, um membro trazia o tema de interesse, a gente gravava,
E agora a gente colocou como nosso projeto mais assim, que nunca falhou, né? Então, um projeto que está atuante até hoje, desde o do início da empresa. Claro que tem meses que a gente faz menos, a gente já teve proposta de fazer quinzenalmente, hoje está mensal, mas a gente sempre tenta manter ele porque é um sucesso. Já tem 26 episódios, se não me engano, 27 agora, com o do CBGE, mas é nessa toada mesmo aí. Se você tiver alguma dúvida específica, eu posso tirar também. Qualquer coisa, a gente fazer uma reunião só sobre o podcast. A gente fez até uma com o pessoal, acho que do Mato Grosso, que uma empresa que descobriu a gente agora, perguntou sobre o podcast que eles queriam criar. E é uma coisa assim, que a gente se orgulha porque é um projeto nosso que deu muito certo, sabe? É isso. Pô, muito bom, de verdade. Podcast é uma experiência muito legal para a gente, sabe? Sempre que a gente participa de algum episódio, alguma coisa assim, a gente aprende demais. É muito legal conseguir compartilhar experiências e até assim o espaço, a questão de às vezes até mesmo de estar ali 5 minutos antes de começar a gravar, trocando uma ideia com o convidado, sabe? É muito legal, a gente consegue ter trocas que são muito interessantes de verdade, em vários sentidos. Então, assim, para quem tiver a oportunidade ou tiver interesse, é muito massa. E aí vocês têm uma estrutura aí na universidade de vocês? Como que é essa parte assim? Então, a gente gravava, a gente começou, né, antes da pandemia, e a gente fez de forma online todas as gravações. A gente abria uma sala no Zoom, que dava certo, a gente viu que era uma plataforma que conseguia gravar o som, extrair o som, né, da reunião. Então, a gente fazia uma reunião dessa mesma forma aqui. Então, eu, você e a Ariane estamos conversando, batendo papo, a gente extrai o som da reunião, edita, né? E já tem uma plataforma que a gente coloca direto. Então, a gente coloca em várias plataformas digitais, não só do Spotify, do Google Podcast. Ela mesma faz todo esse serviço para a gente. Até atualmente que a gente está aprendendo a todo mundo, capacitando todo mundo para fazer essa edição, porque antes ficava com um membro só a parte da edição. Então, todos os membros poderiam gravar, né, entrar nessa parte de conversar no podcast, mas só ele que editava, que ele que sabia dessa parte. E não estava dando certo, porque surgia alguma coisa, ele não conseguia editar, o podcast não ia sair, sabe? Então, a gente resolveu capacitar todo mundo, até porque ele estava para se formar, e aí a gente teria, assim, 3 pessoas no podcast, uma ficaria responsável só pela edição, e acabou que deu certo assim. A gente está tentando fazer dessa forma para ficar melhor. Mas caso você tenha interesse, depois eu posso passar os nomes das plataformas certinho, que a gente faz a edição, aqui a gente sobe os vídeos. É bem legal. Pô, fechou, maneiro. Ah, outra coisa também, não sei se você respondeu, se vocês conseguem monetizar alguma coisa assim nas plataformas, com o podcast ou não. Ou o intuito também nem é esse. Então, daria certo com anúncio, essas coisas, mas a gente não faz isso, porque o intuito, no momento, seria a primeira divulgação científica, a gente ter essa conversa, essa troca. Mas é uma coisa que dá para fazer, tá? A gente teria que estudar um pouquinho mais essa parte, porque tem que ter outros recursos para fazer isso, mas no momento não é uma coisa que a gente faz, tá? Gente, alguém quer fazer mais algum comentário, contar mais alguma coisa? Não? Tá dando perto aqui do nosso horário combinado, mas claro, se a conversa estiver fluindo, a gente pode continuar aí até o horário que for possível para todo mundo. Depois, no finalzinho, eu queria pedir para a gente fazer um registro. Então, quem puder ficar para a gente tirar uma fotinha, por favor. Bom, então, gente, como falaram aí, nós agora aqui, né, da Huspert, a gente está
organizando aí o CBGE, um grande evento. Eu, pela primeira vez, estou participando de um evento grande desse jeito, um congresso brasileiro. Eu, quando entrei na faculdade, nunca pensei que eu ia ser membro de uma empresa júnior e muito menos participar da organização de um congresso brasileiro. Então, eu deixo aqui meu convite novamente para todo mundo estar participando, né? Quem não fez a inscrição, acho que ainda dá tempo de fazer. Assiste tudo que for possível, lê tudo que for possível, porque é um evento muito legal, muito trabalhoso para a gente, tá? Então, a gente está fazendo tudo com muito carinho, a gente quer a maior participação possível. Esse encontro de hoje aqui é uma parte do CBGE, tá? Então, estamos no CBGE já, está acontecendo. Obrigada pela presença de todo mundo aqui, por essa troca que a gente teve, foi muito bom, muito importante a gente ter esse tipo de conversa dentro de uma empresa, saber que todo mundo passa por essas dificuldades, saber o que o outro está fazendo, poder fazer o nosso marketing aqui também, né, falando o que a gente está fazendo, sobre as nossas ideias, nossos projetos. Se alguém quiser fazer a divulgação de alguma coisa aqui, pode deixar no chat, pode abrir o microfone e falar, tá? A gente já divulgou um pouco aqui no nosso podcast, o link já está aí no chat, se alguém quiser depois conhecer, muito legal, tem 26 episódios já, escutem, que também é uma coisa trabalhosa, que a gente faz com muito carinho, igual a Isa falou, a gente não quer arrecadar nada com isso, a gente quer só divulgar conhecimento. Eu já gravei o meu também sobre atividade adaptada, então, assim, são temas muito legais, e é muito importante que a gente, né, dentro da faculdade, tem esse espaço e essa oportunidade de estar fazendo alguma coisa, estar fazendo a diferença e participando de vários projetos, vários eventos, né, como o CBGE, que é agora. Então, novamente, eu agradeço, né, a presença de todos, muito importante todo mundo que veio aqui. Eu estava muito ansiosa para esse evento, né, eu, o Felipe e a Giovana, né, que entrou em contato com vocês, a gente estava muito ansioso, queria muito que desse tudo certo, e deu, né, graças a Deus. Então, é isso, gente. Alguém quer fazer algum tipo de comentário, alguma coisa? Antes da gente tirar nossa fotinha? Aí, sigam a gente no Instagram, tá? Para acompanhar os nossos trabalhos, que a gente divulga tudo lá, tá? Tudo que a gente faz está lá no Instagram, então, para vocês não perderem nada, sigam a gente no Instagram, tá aí no chat também. Muito Gente, quem pela tiver a presença. possibilidade hoje, assiste a palestra da Karen, ela vai fazer a nossa palestra de abertura. Ela é muito fera, é muito massa ouvir ela, então, quem tiver possibilidade, não perca. Queria pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar um print da tela, poder postar. Muito obrigada, viu, pessoal? Feliz demais pelo tempo de vocês aqui. Foi muito bom. Espero que possamos ter mais encontros assim. E é isso. Vamos ver se mais alguém abre, que a gente já tira a foto. Calma que eu vou tirar. Mais alguém? Então tá, vou tirar, hein, gente? Faça uma pose. Aí, show de bola. Tchau, gente. Um prazer estar com vocês. Contem com a gente. Sempre que precisar, vocês têm as nossas redes sociais. Estamos aí. Obrigada, gente. Foi ótimo, viu? Muito obrigada pelo Obrigada. Tchau. Valeu, galera. Até mais. Tchau, gente. Até. Tchau, gente. Foi um prazer falar com você. Igualmente. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Prazer.